João capítulo 10, verso 27 a 30. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Vamos orar. Senhor, abençoa a Tua palavra. Continua falando, Senhor, ao nosso coração, como o Senhor tem feito desde 8 horas. O Senhor continue falando conosco, que nós possamos ser fortalecidos pelo Senhor, pela Sua santa e bendita palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, o Senhor Jesus, Ele se apresenta como o bom pastor. Nesse capítulo 10, você pode ler o verso 11, o Senhor fala assim: eu sou o bom pastor. E Ele apresenta o seu rebanho. No verso 27 que nós lemos, Ele diz: as minhas ovelhas, o rebanho dele, as minhas ovelhas. E Ele tem, diz o Senhor, Ele tem um relacionamento com essas ovelhas. No verso 27 Ele fala: eu conheço-as. Diferente daquele povo que no último dia dirá: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em Teu nome, não fizemos muitas maravilhas. E o Senhor dirá: eu não conheço vocês. Mas as ovelhas dele Ele conhece, querendo dizer que Ele tem um relacionamento com elas. E também as ovelhas dele entendem e obedecem os seus ensinos. No verso 27 você ouve o Senhor falar: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quer dizer, elas entendem o que o Senhor está dizendo, o que o Senhor está falando. E também as ovelhas dele procuram viver e seguir o seu exemplo. Olha no versículo 27 também: minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as e elas me seguem. Então aqui ele identifica o seu povo. São as ovelhas do bom pastor, que ouvem a sua voz, que ele conhece, que elas o seguem. E é um povo feliz, irmão. É um povo bem-aventurado. As ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Vocês que são ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Irmão, a ovelha de Cristo, ela deve alegrar-se. E eu vou te dar 3 razões pelas quais a ovelha de Cristo pode se alegrar, que são ditas aqui nesse versículo 28, 29 e 30. A ovelha de Cristo pode se alegrar porque ela recebeu a vida eterna. Olha no versículo 28, o Senhor Jesus ele fala: dou-lhes a vida eterna. Você que é a ovelha de Cristo, você recebeu a vida eterna. Primeiro você recebeu, ele disse assim: dou-lhes a vida eterna. Ele não diz que ele emprestou e nem que ele vendeu. Graças a Deus, porque se ele tivesse emprestado, tomaria de volta. Se ele tivesse vendido, para a gente comprar não teria preço, a gente não conseguiria comprar. Mas ele deu. E quando alguém dá alguma coisa, dá, não é? Você não dá uma coisa e depois pede de volta. Então ele deu a vida eterna, foi ele quem deu essa vida eterna. E algo notável é que ele só pôde dar essa vida porque ele nos deu a vida. 4 vezes em João 10, o Senhor fala: eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Eu dou a vida para elas. Então olha só, ele deu a vida dele e agora ele pode dizer: eu dou a vida para vocês. Então ele dá a vida eterna para a gente, ele dá a vida para a gente pelo fato de que ele mesmo deu a vida dele. Que coisa maravilhosa. Nós recebemos essa vida, nós não conquistamos essa vida, nós não merecemos essa vida, nos foi dada.
A vida eterna não foi uma recompensa por algo que nós realizamos, mas foi concedida gratuitamente pela sua misericórdia. Então nós recebemos a vida. Agora, ele diz que ele doa a vida eterna. Então vamos ver a questão da vida, né? Vida eterna, vida. Não apenas existência, irmão, mas vida. Há diferença entre existir e viver. Essa vida que o Senhor nos deu, nós podemos dizer que são olhos abertos. Nós temos os olhos abertos, os pés firmes, o coração novo, a boca que louva, a cabeça que se inclina, o corpo que se consagra, a alma que exulta no Senhor. Nós recebemos a vida, irmão, vida com Deus, vida em Deus, vida realmente. Você tem a vida. E pode ser vida abundante, porque olha o versículo 10, de João 10, o Senhor fala, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, quer dizer, com plenitude, com fartura. A ovelha de Cristo tem vida, irmão, e vida abundante. Você tem a vida abundante? A verdade é que a ovelha de Cristo pode ter a vida, mas não ter a vida abundante, porque são duas coisas diferentes. A vida eterna, a vida espiritual, mas a vida abundante é essa vida espiritual e sua plenitude. É o cristão se regozijando, vivendo a alegria da salvação, vivendo em comunhão com o Senhor, desfrutando da oração, se regalando na leitura da palavra, se satisfazendo na adoração, no culto. Vida abundante, vida feliz, vida saciada, vida completa. E o Senhor, Ele veio trazer essa vida a nós. Eu vim para que as minhas ovelhas possam ter uma vida significativa, uma vida realmente realizada. Sabe o que é você viver uma vida abundante? É você se regozijar todos os dias no Senhor, você se alegrar pelo amanhecer e pelo anoitecer, você se alegrar pela segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, você se alegrar por estar trabalhando, se alegrar por estar em casa, se alegrar por estar almoçando ou estar jantando, se alegrar por estar diante do Senhor, desfrutar as bênçãos espirituais. O Senhor veio trazer essa vida abundante. E a ovelha de Cristo tem essa vida, irmão. Vida é estar com Deus, porque Deus é a vida. Fora de Deus não há verdadeira vida. Fora de Deus há existência, mas em Deus há vida. O ser humano se realiza em Deus. O ser humano tem todo o seu potencial utilizado quando está em Deus. Essa vida abundante, ela lembra uma vida que extravasa, que jorra, que sai de você para o seu próximo. Tem você vivido essa vida abundante? Tem você desfrutado dessa vida? Alegra-se, irmão, porque você recebeu essa vida. Dou-lhes a vida, diz o Senhor. Dou a eles. E vocês já receberam, no momento que vocês se arrependeram de seus pecados e puseram a sua confiança no Senhor Jesus Cristo, a vida lhes foi outorgada. Essa vida pertence a você, que é a ovelha de Cristo. Mas o Senhor fala, dou-lhes a vida eterna. O que quer dizer a palavra eterna? Não precisa ir no dicionário para você saber o que é eterno, não é verdade? Vida eterna, vida sem fim, vida que nunca acaba, vida para sempre,
vida interminável, vida infinita. Se não tivesse mais nada para demonstrar a segurança da nossa salvação, apenas essa frase já seria suficiente. Dou-lhes a vida eterna. Quem recebe a vida eterna, recebe uma vida que não tem fim. E o apóstolo Pedro ele se regozija nesse fato. Abra em 1 Pedro capítulo 1, se você puder. Se você não puder, apenas ouça. 1 Pedro capítulo 1. Em ter a vida eterna. Capítulo 1, versículo 3. O ter a vida eterna, irmão, deve levar a gente ao louvor. Olha o que ele está fazendo aqui. Ele está louvando. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está louvando. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma curiosidade é que a 1 Pedro 1,3 e Efésios 1,3, o apóstolo Paulo também fala, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao mesmo início, no mesmo ponto, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olha, uma viva esperança, não é uma esperança morta, é uma esperança viva, isso é, uma esperança real. Verso 4, para uma herança, que herança é essa? É a salvação, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Está aí, meu amado, essa vida que você recebeu, ela é incorruptível, quer dizer, ela não pode se desgastar. Ela é incontaminável, isso ela não pode ser contaminada, ela não pode ser manchada, e ela não se pode murchar, ela não pode desvanecer, ela não pode terminar. Essa foi a herança que você recebeu, essa é a vida eterna que você recebeu, que não pode ser anulada. Se há ainda alguma dúvida, ele continua no verso 5, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação já prestes para se revelar no último tempo. Então Pedro fala que nós estamos guardados no poder de Deus para a salvação final que vai ser revelada no último dia. Vida eterna, irmão. Sabe aqueles filmes antigos que terminava assim, parecia aquela tela preta, terminava assim, foram felizes para sempre. Os filmes antigamente terminavam assim. Isso vai acontecer na nossa vida. E foram felizes para sempre. Algo que é impossível acontecer nessa terra, vai acontecer com as ovelhas de Cristo que têm a vida eterna. Então, a primeira razão, volta em João 10, primeira razão pela qual você pode se alegrar é porque você recebeu a vida eterna. Irmão, que o Senhor abra os seus olhos para você saber realmente o que é a vida eterna, para você realmente valorizar isso. Mas, em segundo lugar, o nosso Salvador, ele fala aqui que a ovelha de Cristo pode se alegrar porque ela nunca vai perecer. Olha o versículo 28. Dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. O Senhor vai falar a mesma coisa em 3 formas. A gente está na segunda. O Senhor está querendo dizer uma coisa só. E Ele está se repetindo porque as pessoas são difíceis de entender as coisas. Eu dou a vocês a vida eterna. Isso já seria suficiente para todo cristão, toda ovelha saber que recebeu uma vida que não pode lhe ser tirada, que o seu nome está garantido no rol dos salvos do Senhor e que finalmente estará com o Senhor na eternidade. Vida eterna é isso, começa aqui na terra, entra no céu e não acaba nunca. Mas, em segundo lugar, para dar mais esclarecimento ainda, ele diz: ovelha, se alegre porque você nunca vai perecer. O que é perecer? Perecer não é morrer apenas fisicamente, não é apenas morrer, é mais do que morrer.
E João 3,16 fala: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, você, ovelha, não pereça. Você nunca vai perecer. Isso significa que você nunca vai ficar pelo caminho. Você nunca vai ficar. Se você é ovelha de Cristo, você nunca vai ficar pelo caminho, sem chegar até o final. Em Jó 17:9 diz que o justo permanece firme no seu caminho. Você não vai ficar pelo caminho. Jeremias 31:3 fala que o Senhor fala que com amor eterno eu te amei e com amável benignidade te atraí. O amor de Cristo pelas suas ovelhas é eterno. Sempre vai amá-las. Então elas não podem perecer. Abra no profeta Jeremias, capítulo 32, e ouça que palavra maravilhosa que o Senhor fala ao seu povo, às suas ovelhas. Jeremias 32, você pode pensar assim: mas eu estou quase desistindo, eu acho que eu não vou chegar lá, eu acho que eu vou perecer no meio do caminho, eu acho que não vai dar para mim. Se você é ovelha, você vai até o fim. Mesmo que seja aos trancos e barrancos, mas você vai até o fim. Mesmo que seja tropeçando e caindo e levantando, mas você vai chegar lá. Porque você nunca vai perecer, diz o Senhor Jesus Cristo. Jeremias 32:40. E farei com eles, eles quem? Minhas ovelhas. Farei com eles um concerto eterno, ou uma aliança eterna. Veja bem, aliança eterna. Uma aliança eterna pode ser quebrada? Não, porque ela é eterna. E o mais maravilhoso de tudo, essa aliança eterna é uma nova aliança que ela é ratificada no sangue de Cristo e na graça de Deus. Não é uma aliança que depende das tuas obras, é uma aliança que depende da fidelidade de Deus. Então olha só, farei com eles uma aliança eterna, que não se desviará deles. Essa aliança não vai se desviar deles, para lhes fazer bem. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Ouviu a palavra? O que você está fazendo hoje na igreja? Por que você está na igreja? Porei o meu temor no seu coração. Você teme a Deus. Você reverencia a Deus, você respeita a Deus, você considera a Deus, porque Deus pôs o temor dele no seu coração. Porei o meu temor no seu coração para que nunca se apartem ou se afastem de mim. É a palavra do Senhor. A palavra do Senhor. Você nunca vai ficar pelo caminho. Porque diz a palavra em Filipenses 1:6, aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até aquele dia. Quem começou a sua salvação, não foi você, foi o Senhor. E se Ele começou, Ele vai terminar. Eu gosto muito daquela música, quem começou a boa obra é por mim. Aquele que venceu a morte é por mim. Aquele que subiu em glória é por mim. Aquele que mudou a história é por mim. E se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Ele é por nós, meus amados. Por isso você não vai ficar pelo caminho. Porque se o Senhor te deixasse, você ficaria pelo caminho. Se a tua salvação dependesse das tuas conquistas, meu amado, se dependesse das conquistas do homem, nenhum ser humano entraria no céu. Mas é uma aliança baseada na graça do Senhor, Deus, e nos méritos do sangue de Jesus Cristo. Uma aliança eterna. Você pode falhar, mas o Senhor não vai falhar. Você pode até ter momentos de desvio, de quedas, como nós vamos ver, mas o Senhor não permitirá, como nós vamos ver aqui em segundo lugar. Você nunca vai cair de uma forma total e definitiva. Nunca, meu amado. Nunca uma ovelha de Cristo cai de uma maneira total e definitiva. Pode até cair, mas não é definitivo, não é total.
Sempre haverá o temor do Senhor naquela alma, e o Senhor sempre terá uma aliança com ela, porque a Bíblia diz: aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis perante a sua glória, com alegria. Deus é poderoso para guardar a sua vida, poderoso para guardar a sua alma. Você não vai cair definitivamente, totalmente, de jeito nenhum. Abre em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e observe as palavras do apóstolo Paulo. 1 Tessalonicenses 5, 23. Ele faz uma oração: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele está orando? Que o Senhor prepare vocês para a sua vinda, prepare vocês para a morte, para o momento em que vocês forem encontrar com Ele, vocês estejam irrepreensíveis, vocês sejam santificados, em todas as coisas vocês estejam preparados para a vinda do Senhor. Ele está orando por isso. Ele está orando por isso. E nós devemos orar por isso. Uma coisa importante você tem que entender, irmão: a promessa não anula a oração. Você tem uma promessa? Você tem que orar. O Senhor promete te alimentar, não promete? Mas você tem que orar: me dá o pão de cada dia. O Senhor promete o perdão, mas você tem que orar: me perdoa, Senhor. O Senhor promete proteção, mas você tem que orar: Senhor, guarda-me do mal. Então, a promessa não anula a oração. Paulo está orando: Senhor, guarda eles, guarda o espírito, alma e corpo deles irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Não deixa eles se desviarem, não deixa eles caírem, não deixa eles perecerem. Essa é a oração de Paulo. Mas olha a promessa no verso 24. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. O que ele está falando aqui? Deus é fiel, Ele chamou as suas ovelhas e Ele fará. Fará o quê? Guardará as suas ovelhas irrepreensíveis para a vinda dEle. Então, meu amado, você nunca vai cair de forma total e definitiva. O Senhor sempre vai guardar você, sempre vai sustentar você. Por mais fraco que você esteja, por mais desesperançoso, por mais desanimado que você esteja, você está guardado pelo Senhor. E você não vai cair de forma definitiva. Isso não significa que você não deve vigiar, mas você nunca vai cair totalmente. Você pode, um dia pode acontecer de você negar o nome de Jesus vergonhosamente, como Pedro fez. Mas depois você vai ser restaurado e se converter ao Senhor, voltar ao Senhor, e vai de repente se tornar um grande pregador do seu evangelho. Porque o Senhor é assim, Ele guarda, a ovelha cai, mas Ele restaura. Você pode até, como Marcos, abandonar a viagem missionária pelo meio do caminho, abandonar a obra, como Marcos fez, mas o Senhor vai te restaurar e um dia você pode se tornar um evangelista, como Marcos se tornou, escritor de um dos evangelhos. Então, meu amado, você nunca vai cair de uma forma definitiva. Você nunca vai perecer, porque o Senhor disse: dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. E essa é a nossa esperança. E é por isso que a gente cantou: confio em Ti, minha esperança está em Ti. Ah, meu irmão, triste é a pessoa que confia em si. Triste é a pessoa que depende de si mesma para ser salvo. Não, você depende do Senhor, e o Senhor diz: você nunca vai perecer. Sabe quando o Senhor fala, volta a João 10 de novo, quando Ele fala: dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, sabe o que Ele está falando? Você nunca, jamais, de maneira nenhuma, será condenado no juízo. Se você é ovelha de Cristo, nunca será condenado. Que diz Romanos 8:1? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há.
Nós erramos, nós pecamos, nós falhamos, nós não somos o que deveríamos ser, mas a Bíblia está escrito: nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Nunca vai perecer, nunca entrará uma ovelha de Cristo no inferno. Nunca uma ovelha de Cristo ouvirá: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Nunca uma ovelha de Cristo ouvirá isso. Nunca vão perecer. Dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. Em terceiro lugar, irmão, alegre-se, porque você está seguro nas mãos do Filho e do Pai. Nosso Senhor, Ele é muito, realmente, condescendente, muito paciente, muito generoso. Ele disse: dou-lhes a vida eterna. Já seria suficiente, né? Para a gente saber, tenho a vida eterna. Para quem não entendeu ainda, nunca hão de perecer. E mesmo que uma pessoa ouça isso e ainda não entenda, ele vai aumentar a segurança. E vai dizer no verso 28, no final do verso 28, ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ninguém as arrebatará das minhas mãos. 29, meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. O Senhor aqui afirmou sua divindade, né? Eu e o Pai somos um Deus. Ele não está falando que Ele é o Pai, tanto que Ele falou nas mãos dele, nas mãos do Pai. Está nas minhas mãos, está nas mãos do Pai. Eu e o Pai formamos um único Deus. Ninguém vai arrancar minhas ovelhas das minhas mãos. Então você imagina, você é uma ovelha de Cristo, uma ovelha, e o Senhor é o teu pastor, e Ele segurou você. Quem poderá tomar você das mãos dele? Olha só o capítulo 10, mesmo no versículo 11. Ele fala assim: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então ele está mostrando como ele é bom pastor, como ele é um fiel pastor, no fato de que ele deu a vida dele na cruz pelas ovelhas, e ele dá a vida dele hoje para guardar as ovelhas dele. Olha só a comparação, no verso 12. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Então ele fala do mercenário. O mercenário é o assalariado. Então uma pessoa tem um rebanho de ovelhas, paga alguém para cuidar das ovelhas. Aí vem o lobo. E o lobo vem para pegar as ovelhas, o assalariado, o empregado, que as ovelhas não são dele, ele pega e foge. Mas o nosso Salvador não é um assalariado. Ele é o proprietário, ele é o dono das nossas almas. E o lobo vem, o diabo, né? O lobo vem, ele não foge, aleluia, ele não foge. O lobo vem, ele encara o lobo, e o lobo tem que correr, porque o diabo tem que correr do nosso Salvador. O nosso Salvador garante a nossa alma. O lobo vem, ele, o que você quer? Eu queria tentar, vou ver se eu vou permitir. Tá, eu vou permitir para a bênção dele, eu vou permitir, mas só até aqui. E tem mais, eu vou sustentar ele. Você vai perder, lobo. Você vai perder. O lobo não pode devorar, o lobo não pode matar nenhuma das ovelhas do Senhor. Por quê? Porque as ovelhas são dele, ele está interessado nelas, ele comprou elas com o seu sangue, ele as ama. Ele não é um empregado, ele não é um falso pastor, ele não é um líder religioso, ele não é um mercenário que quer enriquecer com religião. Ele é o pastor das ovelhas, ele ama as ovelhas dele. E ele vai enfrentar o lobo.
Aliás, ele deixou até o lobo matar ele, lembra? O lobo preparou a morte dele, só que o que o lobo não sabia é que a morte dele estava premeditada pelo pai antes. E quando o lobo pensou que estava vencendo o pastor, na verdade ele estava se matando, ele estava se derrotando, porque quando o bom pastor deu a vida pelas suas ovelhas, ele libertou as suas ovelhas do maligno, do pecado, do juízo, das trevas, do mal. Então, amado, você é uma ovelha do Senhor. Sozinha você está desprotegida, mas só que você tem um pastor. E esse pastor vela pela sua alma. Ele fica lá na porta do aprisco e vigiando. A hora que o lobo vem, ele, o que é? O que você quer? Não, agora não, vai embora! E ele tem que sair. Ele tem que ir embora. O Senhor está fazendo um contraste entre o empregado assalariado e aquele que realmente tem as ovelhas, aquele que ama, aquele que cuida. Ele é o bom pastor, irmão. E ele disse, olha, não, ninguém vai tirar das minhas mãos. Quando ele fala ninguém vai tirar das minhas mãos, significa que muitos vão tentar. O diabo vai tentar, os demônios vão tentar, o inferno inteiro vai tentar, e todos os seres humanos usados muitas vezes pelo mal vão tentar te arrancar das mãos do seu pastor, mas o Senhor diz, ninguém vai tirar. Ninguém vai tirar você das minhas mãos. O Senhor Jesus, ele disse, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não vão prevalecer, porque quem vai estar edificando a igreja sou eu. E eu edificando a igreja, não tem diabo que possa impedir o que eu tenho para fazer. O Senhor Jesus disse uma vez orando ao Pai, tenho guardado aqueles que me deste, e nenhum deles se perdeu. É assim. Você pensa que o Senhor Jesus, o bom pastor, vai perder alguma ovelha? Alguma ovelha dele vai ser lançada no inferno, e depois lá no juízo ele fala, tem uma ovelha minha que foi para o inferno. Eu perdi, eu tentei ela, mas acabou que ela foi, eu não consegui, eu perdi, eu não percebi, eu descuidei, ela foi. Impossível. Impossível. Você está guardado. Nenhuma força, circunstância ou ser, por mais poderoso que seja, pode enfrentar e vencer aquele que te guarda, o Todo-Poderoso. Porque o maligno é poderoso, mas o nosso Senhor Jesus Cristo é todo-poderoso. E se alguém ainda duvida do poder do Senhor Jesus Cristo, ele chama o Pai. Porque, infelizmente, ainda tem pessoas que ainda diminuem o Salvador, tentando dizer que ele... Então, tá bom, se vocês não estão acreditando em mim, o Pai que deu a mim as ovelhas, ele é maior do que todos. E nós estamos nas mãos dele. Ninguém pode arrancar uma ovelha minha das mãos do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Seguro nas mãos de Deus. Meu amado, nunca seremos separados do Senhor. Abre Romanos 8. Eu creio que muitas vezes nós não damos a importância devida a essa passagem. Uma das passagens mais gloriosas da Bíblia inteira. Uma passagem para você ler e decorar quando você estiver passando por momentos de aflição, por dificuldade, por dúvidas, por incredulidade, por desconfiança, você lê essa passagem e é restaurado. Romanos 8:31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem pode ser contra nós se Ele está a nosso favor? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com Ele todas as coisas? Se Ele já deu o maior, como não vai dar o menor? É lógico que Ele vai sustentar. 33, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Sabe que Satanás é o acusador, não é?
Não é Satanás que nos acusa diante de Deus? Mas quem vai tentar acusar os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Deus é o juiz, bateu o martelo, declarou a nossa justificação. Quem vai poder nos acusar, se Ele já nos absolveu? Deus é o Supremo Tribunal Federal do universo. Depois dele não existe nenhuma instância acima. Nada. Ele é o grande juiz. Verso 34, quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele morreu por nós, ressuscitou por nós, está sentado à direita de Deus, intercede por nós. Quem pode condenar uma alma que tem toda essa proteção, todo esse cuidado? Então uma pessoa pode pensar, será que eu vou ser derrotado? E a palavra diz, Deus é por você, quem pode ser contra você? E será que Deus vai me dar o que é necessário? Deus deu o maior, não vai dar o menor? E aquelas pessoas que ficam me acusando, Deus te justificou? O que vai adiantar a acusação de alguém? E se alguém no final me condenar? Quem poderá te condenar? Pois Cristo morreu por você, intercede por você. Mas aí vem aquela grande dificuldade. E se no final, e se acontecer alguma coisa e acabar que o Senhor me rejeitar? O Senhor me expulsar da sua presença, o Senhor me separar dele, ou eu mesmo, no meu pecado, acabar me separando do Senhor. Isso é impossível. Veja o versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Será que essas coisas podem separar? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, a vida não é fácil. Muitas vezes, por sermos cristãos, sofremos tribulações especiais, diferentes de todos os outros. Somos entregues à morte todo dia. 37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque Cristo nos amou e morreu por nós, nós somos mais do que vencedores nele. E aí vem a conclusão final. A mesma coisa que Jesus disse, ninguém pode arrancar das minhas mãos. A mesma coisa, olha só, verso 38. Porque estou certo, eu tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, quer dizer, nem o diabo, nem seus demônios, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmão, nada, nem ninguém poderá te separar do Senhor. Isso é maravilhoso. Quando uma pessoa, por revelação de Deus, chega a essa conclusão, ela não teme mais um dia perder a sua salvação. Ela sabe que isso é impossível. Ela não teme a morte, ela não teme o juízo. Ela sabe que vai estar com Cristo por toda a eternidade afora. Como diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que em vez de felizes para sempre, e foram felizes para sempre, esse slogan é muito mais bonito. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa frase resume tudo que o Senhor conquistou para a gente. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Ovelha de Cristo, alegre-se, porque você recebeu a vida eterna. Ovelha de Jesus, alegre-se, porque você nunca vai perecer.
Ovelha de Jesus, alegre-se porque você está segura nas mãos de Cristo e de Deus, o Pai. Nós somos como aquela criança pequena que às vezes vem aquele grandalhão e aquele menino mais velho e dá uns tapas, né? Machuca você, humilha você. E aí você vai e fala com seu irmão grandão, mais velho: olha, fui lá no colégio, o garoto me bateu, me xingou, pô, me ajuda aí. Aí tá, você volta para o colégio, sozinho, seu irmão escondido. Aí você volta para o colégio, aí vem aquele garoto de novo para querer te bater. De repente você vê aquela sombra assim na tua frente. Você olha para trás, vê seu irmão mais velho, grandão. Você dá aquele sorriso e fala assim para o garoto que te bateu: vem bater, porque o grandão está atrás de você. Meu amado, o nosso grande Salvador está ao nosso redor, nos protegendo. Por isso a Bíblia diz: sujeitai-vos a Ele, resista ao diabo, e Ele fugirá de vocês. Nós não temos que ficar rebaixados para o diabo com medo do maligno, com medo do mal, pensando em derrota, pensando em fracasso, porque nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, e porque o Senhor tem preparado todas as coisas para a bênção da nossa vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou como eu gosto sempre de dizer, o Edilson, por exemplo, com essa mão gigantesca, bota uma bala na mão do Edilson, pede para alguma criança ir lá e tirar a bala, se ele não quiser que tire. Vai lá, vê se alguma criança consegue tirar a bala da mão do Edilson, se ele não deixar. Ninguém. Por quê? Porque ele tem força, que a mão dele é grandona. A mão de Deus é gigantesca e toda poderosa. Está fechado, ó. E você está aqui, ó. Ele disse assim: eu tenho gravado você nas palmas das minhas mãos. Está aqui, ó. Podem tentar o que quiserem tentar, ninguém pode te tirar das mãos do Todo-Poderoso.